Estamos juntos mais uma vez, hoje quinta-feira, nosso último encontro da semana, falando sobre a salvação e o Salvador no livro do Apocalipse também, tá bom? Espero você a partir de agora, rápido intervalo e na sequência a gente volta trazendo esperança para o seu coração. Até já! Agora sim, estamos juntos, programa Escola Bíblica, sempre com você às 8h30 da noite, programa inédito, hein? De segunda a quinta-feira, a gente junto estudando sempre um tema diferente. Nessa temporada, você já sabe, a gente está estudando o livro do Apocalipse. Muita gente estava na expectativa aí de mais um estudo profético e a gente faz questão de apresentar para você. Deixa eu te dizer uma coisa, você que tem pedido o material aqui, a gente tem oferecido o nosso material para você estudar na sua casa, um presente. Você sabia que você, ao terminar o estudo, você recebe um certificado da Escola Bíblica? Então, se você acompanhar todos esses estudos, seja pela TV, se você pedir o material pelo WhatsApp, que você pode entrar em contato com a gente agora, tá? O WhatsApp é o 12-982444449. Você está vendo aqui já, né? Então peça para a gente, você vai receber por PDF aí esse material e você vai poder fazer o quê? Ao final do estudo receber um certificado. Muito legal, você vai guardar, apresentar para as pessoas e vai ser um registro com certeza muito legal para o seu coração, para a sua vida também. Hoje a gente termina esse estudo importante sobre a salvação. Estamos vendo os 3 passos que a gente precisa para sermos salvos, sermos perdoados dos nossos pecados também, tá bom? A gente vai orar agora e na sequência a gente vai trabalhar esse tema e trazendo algo bem interessante para você hoje, tá? Hoje a gente fecha com um aspecto relevante do livro do Apocalipse que tem uma relação muito profunda com a salvação em Cristo Jesus também. Antes de orar, só lembrando uma coisa, daqui a pouquinho eu volto a dizer para quem for chegando e acompanhando. Semana que vem a gente vai começar falando sobre as 7 igrejas. Muita gente tem curiosidade e, claro, quando João escreveu o Apocalipse, ele começou a destacar e escreveu para as 7 igrejas e a gente vai começar estudando basicamente do início de tudo, tá bom? Vamos orar e vamos falar com Deus abrindo mais uma vez o nosso coração. Senhor, eu te agradeço profundamente por teu amor para conosco, e é sempre muito bom a gente reconhecer o privilégio que nós temos de estudar a tua palavra, estudarmos a Bíblia e reconhecermos o teu cuidado para com a humanidade, mas para com cada indivíduo, cada pessoa e cada vida. Por isso nós te agradecemos e louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos sobre a relação com a salvação. Eu queria lembrar 2 passos para você que está assistindo a gente agora. Atos, capítulo 16, verso 31, e também Atos 3, verso 19, fala sobre 2 caminhos que nós temos que percorrer para sermos salvos. O primeiro passo é crer. Quem crer será salvo. Crer, nós mencionamos que é mais do que simplesmente acreditar, é uma experiência com Deus, é uma vivência, é uma caminhada, é praticar os ensinos de Jesus. A gente tem que crer. O segundo passo, Atos 3,19, nós falamos ontem, é a gente o quê? Se arrepender também dos nossos erros. E se arrepender é mais do que simplesmente dizer assim, eu me arrependo, é abandonar, é rejeitar. Hoje eu quero trazer para você o terceiro passo, e depois desse terceiro passo a gente tem algo muito interessante para a gente estudar também. Vamos ao terceiro passo? 1 João 1, verso 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiramente, esse texto está dizendo para a gente, ele deixa muito claro que os meus pecados,
que os nossos pecados, que os seus pecados, eles devem ser levados diretamente a Deus. A gente tem que confessar os nossos pecados. Para quem? Para um líder religioso, para um padre, para um pastor? Não. Confessar para Deus. Pensando no livro do Apocalipse, pensando em profecia, e daqui a pouquinho a gente já vai caminhar para o ponto-chave de hoje também. Mas analisa comigo. O livro do Apocalipse, desde o primeiro encontro, a gente está mencionando que tem uma forte relação com o conflito, com escolhas, com a decisão entre servir a Deus ou servir o inimigo de Deus. Quando a gente fala em salvação no livro do Apocalipse, a gente entende que salvação somente por meio de Cristo Jesus. E esse arrependimento, essa confissão não tem que ser para ninguém que não seja Jesus. É Jesus, aquele que é o centro. E é para Ele que nós temos que confessar, abrir o nosso coração. Como? Com sinceridade. Sincero, sem máscaras. Lembre-se de uma coisa, eu e você estamos falando de um Deus que sabe todas as coisas, Ele conhece a nossa vida. Então não há por que a gente ficar preocupado, não fique preocupado, porque Deus, Ele já conhece o nosso coração. Não adianta a gente querer impressionar a Deus. Abra o coração, fale tudo que está dentro de você, faça isso, faz muito bem para a gente inclusive, né? Já percebeu isso? Eu tenho certeza de uma coisa, tira com certeza uma angústia do nosso coração. Então pare diante de Deus, sinta-se ao lado de Deus e Ele ao seu lado também. Nós temos que rasgar o nosso coração, confessar. A gente não tem que justificar os nossos pecados. O segundo passo, quando a gente confessa, Senhor Deus, eu errei, mas Deus sabe o que a gente fez. Não adianta a gente querer arrumar um culpado, um erro, uma justificativa, como se a culpa não fosse nossa. Essa é uma tendência natural nossa, a gente jogar a responsabilidade em outra pessoa, numa circunstância, tentar explicar, olha, deu errado, Senhor. Não, faça o quê? Não justifique, confesse, esse é o caminho. Humildade é o que Deus espera de nós e tristeza por aquilo que a gente faz. Então a gente tem que fazer o quê? Reconhecer, né? Esvaziar o nosso coração, o nosso eu, de toda vaidade, de todo orgulho, reconhecer a nossa incapacidade, a nossa insatisfação por aquilo que a gente fez. E ainda, no sentido de confessar os nossos pecados, a gente tem que se lembrar da certeza do perdão. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos o quê? Perdoados. Deus não se lembra mais, Ele não faz questão de jogar na nossa cara, né? O ser humano faz isso, mas Deus não. Ele perdoa de verdade. Após o intervalo, eu quero trazer para você uma relação do Cordeiro Jesus, o Salvador do livro do Apocalipse, e a relação do Cordeiro com a nossa salvação. A gente está falando sobre o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse destaca grandiosamente o Cordeiro Jesus. Semana passada a gente deu uma pinceladinha sobre isso. Mas a salvação, ela é somente por meio de Cristo Jesus, o nosso autor, salvador e consumador da nossa fé. Vamos dar uma pausa agora, a gente volta daqui a pouquinho falando sobre a salvação no livro do Apocalipse. Até já. E é sempre bom ter você junto com a gente participando aqui do programa Escola Bíblica, sempre bom ter também o seu contato através das redes sociais. Não se esqueça que a gente está transmitindo sempre para você no YouTube da Novo Tempo e a nossa interação é feita através do Facebook e também do Instagram. Você já segue a gente? Não segue? Vai aparecer aqui o nosso Instagram, o nosso Facebook, facebook.com/Escola Bíblica NT e também tem o Instagram. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para as pessoas que entraram em contato com a gente, que fazem questão de interagir, de participar também. Deixa
eu encontrar algumas pessoas aqui através do Facebook. Tem gente querida que sempre faz questão de mandar aquele abraço. Fala assim, pastor, manda um abraço para minha família, para meus pais, para as pessoas que às vezes não têm oportunidade de entrar em contato. Sempre tem uns familiares queridos que escrevem para a gente também. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui direitinho alguns nomes, tá? Consegui aqui. A Célia Campos. Pastor Fábio, estude hoje. Que maravilha, me emocionei. E ela está gostando. Com certeza Deus faz uma diferença na salvação de cada um de nós, né? O Lucas Barros, boa noite, Deus abençoe. Também o Jamico Jaime, dizendo assim, boa noite. E algumas pessoas aqui, algumas cidades representadas. Vamos ver se eu encontro aqui. A Patrícia Vaz da Silva é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? A capital gaúcha aí. Tem também o Ricardo Barbosa, que é de Lagoa Santa, Minas Gerais, acompanhando. E por fim, a Fátima Moraes, ela é de Teresina, no Piauí. Brasil todo sendo representado aqui com muito carinho. E tem gente fora do Brasil que acompanha a gente também pelo YouTube, tá? Se por um acaso você, de repente, é de algum outro local e está acompanhando a gente faz questão de dizer para você que você pode interagir, escreva aqui, a gente vai mandar aquele abraço para você também, tá bom? Daqui a pouquinho, no final, eu volto a conversar um pouco mais pessoalmente com cada um de vocês. Mas vamos ao estudo aqui. Eu quero repartir com você um texto de Apocalipse, capítulo 5, versos 9 e verso 10. E diz o seguinte, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituísse reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Antes de a gente falar sobre os sinais e os símbolos apocalípticos, por que não falar sobre um Deus Salvador? Por que não falar sobre um Jesus que salva o ser humano, que Ele constitui esse ser humano como rei, como sacerdote, como parte do povo de Deus, como parte da liderança que Jesus tem? Ele diz assim que aqueles que vencerem se assentarão ao lado do próprio Deus. Olha só que privilégio, a salvação no livro do Apocalipse sendo descrita aqui. Quando nós lemos os versos 9 e verso 10 que a gente leu aqui, do Apocalipse, eles mostram a morte de Jesus Cristo. Como o quê? Uma morte sacrificial. Nós lemos com o sangue de Cristo Jesus, ou uma morte sacrificial, melhor dizendo, com o teu sangue. O sangue de Cristo Jesus é que proporcionou a salvação. O livro do Apocalipse descrevendo isso, no texto que nós lemos, né? Apocalipse capítulo 5, versos 9 e 10. O sangue de Jesus é que proporciona a salvação. Olha o que mais nós lemos no verso. Uma morte libertadora, nos compraste. Em Cristo Jesus, o livro do Apocalipse diz assim que nós somos libertos das tradições religiosas. E a gente vai estudar aqui tradições religiosas que têm combatido a verdade bíblica. Só que por meio de Jesus nós vencemos as tradições, nós vencemos o poder do maligno na nossa vida, pelo sangue poderoso de Cristo Jesus. No texto que nós lemos de Apocalipse 5, 9 e 10, descreve que uma morte universalmente expiatória, e daí aparece de toda tribo. No texto aparece de toda a tribo, ou seja, Deus não tem queridinhos. Deus não tem preferidos, Deus não tem nações, Deus não tem cor, Deus não tem raça preferida. E deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Se a gente vai de Gênesis a Apocalipse, a gente vê um Deus que ama o ser humano. Muita gente quer inventar razões, ideologias, filosofias para dizer que o ser humano é igual. Hoje a gente está nisso, né? A gente está nessa ideia, nesse questionamento da sociedade, olha, sem preconceito, sem... Claro, é isso. Só que por que nós, abrindo parênteses aqui, né? Cristãos, usamos tanto essas teorias para tentar mostrar uma teologia aberta, uma teologia que aceita todos igualmente.
A Bíblia fala isso, eu não preciso do carnaval para mostrar um Jesus inclusivo, eu não preciso. Eu não preciso de ideias pagãs, eu preciso da Bíblia. João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo. E esse mesmo evangelho escrito por João, ele escreveu no Apocalipse também, que nós lemos aqui, né? De toda a tribo, toda a nação, todas as pessoas são aceitas e são salvas por Jesus. Apocalipse descrevendo a salvação do Cordeiro. Olha o que mais diz, uma morte eficaz, os ou nos fizeste. Deus refaz o ser humano. Aquele que aceita a salvação, ele tem a Bíblia usa esse termo, é um termo mais tradicional, né? Uma novidade de vida, uma vida nova, um estilo de vida diferente, uma experiência nova. E o livro do Apocalipse, ele mostra a beleza da nossa salvação por meio de Cristo Jesus. E eu queria que você refletisse comigo em alguns pontos aqui também, desse texto que a gente leu, do Apocalipse, ainda falando sobre salvação. O primeiro ponto que eu queria que você pensasse comigo é que nós fomos salvos primeiramente para Deus. Para Deus. Olha o que diz o texto. Compraste para Deus. Lê com calma depois. Apocalipse 5, 9 e 10. Nós fomos comprados para Deus, nós pertencemos novamente a Deus. Essa é a mensagem que aparece em Efésios, capítulo 1, e é confirmada no livro do Apocalipse. Eu quero ler pelo menos uma parte para você, Efésios 1, do verso 1 ao verso 14. Diz assim, é um texto grande, vou ler pelo menos uma parte para a gente entender. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte do nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, bendito seja o nome do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aí começa a descrever, sabe o quê? Cristo Jesus e Paulo dizendo, sabe o quê? Dizendo acerca da salvação que nós alcançamos nele. Efésios confirmando o que é descrito no Apocalipse, né? Que a redenção do homem é, antes de tudo, para o bem de Deus. Nós somos salvos para Deus, por Deus e para que a humanidade veja que Deus é bom. Quando o Apocalipse diz assim, que um dia nós seremos resgatados para sempre, não haverá uma dúvida sequer no universo sobre a grandeza e bondade de Deus. A salvação é pelo sangue de Cristo Jesus. E o texto que nós lemos em Apocalipse 5 diz assim, foste morto e com o teu sangue compraste. Não foi por obras, ou não é por obras. E aí a gente pode ir no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, não importa aonde você procure na Bíblia, a salvação é somente pelo sangue de Cristo Jesus. Uma salvação que é de graça, mas uma salvação que teve um alto preço, um alto custo, que é a morte de Cristo Jesus. E a única morte que Ele pede de nós é uma morte que Ele oferece, é a morte do eu. É a morte da nossa vontade, dos nossos desejos. E Ele trabalhando no nosso coração, Ele faz essa transformação. Mas a salvação não é por aquilo que nós nos tornamos ou fazemos, mas é pelo sangue de Jesus. Essa referência é direta. É somente a morte sacrificial de Cristo na cruz que garante a nossa salvação. Eu quero só mencionar para você um outro aspecto de Apocalipse 5, versos 9 e 10. A salvação é ilimitada. Homens, mulheres, crianças, a graça de Deus por Cristo, ela não está limitada a determinados grupos. Eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Mas não existe para Deus diferença entre pessoas. Existe a diferença entre aqueles que querem ser salvos e os que não querem ser salvos. Mais um aspecto de Apocalipse 5.
e para o nosso Deus o fizeste um reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Bonita aquela parte que nós lemos, né? Tornando-se homens participantes da obra redentora de Cristo, tornando-se parte também do reino de Deus. Olha só que bonito. Quando nós somos salvos, nós fazemos parte de um grupo que está agindo como Jesus agiu, que está salvando como Jesus salvou. A gente se torna sacerdotes para servir a Deus nesse mundo e realizar aquilo que Jesus fez. Jesus veio para salvar, nós devemos salvar. O livro do Apocalipse, ele tem um convite para essa salvação. E Jesus hoje está dizendo para a gente, sabe o quê? Ele está dizendo algo muito impressionante. O Jesus da Bíblia, o Jesus da salvação, o Jesus do Apocalipse diz assim, em Apocalipse 3, verso 20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se lembra da história de Lázaro? Jesus entrou na casa de Lázaro, um homem que havia sido extremamente ganancioso a vida toda, que havia buscado apenas os seus próprios interesses. Jesus foi na casa dele. Não importa quem seja a pessoa hoje, Jesus faz o quê? Ele vai, bate a porta e quer entrar, na casa e na porta do coração também. O livro do Apocalipse faz um convite, Apocalipse 3, verso 20, dizendo que Deus, Ele está à porta, através de Cristo Jesus. E Ele quer entrar na nossa vida, quer entrar no nosso coração também. É bonito a gente ver que o livro do Apocalipse, e por isso eu queria, e fiz questão, ao longo do conteúdo desse estudo que a gente tem apresentado aqui, de destacar nessas primeiras 4 semanas, que o Apocalipse não precisa ser um livro de medo, de falsas expectativas, um livro que traz uma repulsa por causa dos símbolos, não, mas um livro de salvação, que apresenta o Cordeiro Jesus, que apresenta o Redentor Jesus, que apresenta o que nós lemos aqui, um convite de um Deus que está às portas. E a partir dessa visão do Apocalipse, é que a gente tem que entender todas as outras coisas. Um Deus que cuida de nós, um Deus que nos abraça, que nos acolhe, um Deus que apresentará sinais, para quê? Para mostrar que Ele está vindo. Um Deus que muitas vezes vai lançar pragas e permitir pragas, por quê? Para nos cutucar, dizer assim, olha para mim. Esse é o Deus do Apocalipse, esse é o Jesus de toda a Bíblia. Esse é aquele que revela para nós a vontade dEle a cada dia. Apocalipse, o fim revelado. E nós faremos questão, a partir da semana que vem, ao falarmos das 7 igrejas, que Jesus está revelando para você, que é importante você ter uma experiência com Ele nesse momento da história do mundo, no momento difícil, no momento final, no momento de entrega, no momento em que não dá mais para a gente esperar. Deixa eu fazer um convite para você mais uma vez. Peça seu guia de estudos. Semana que vem você já vai ter, quem sabe, no seu celular, nas suas mãos, para você acompanhar o próximo tema. E reforço para você, ao final do estudo, ao final da temporada, você vai receber um certificado da Escola Bíblica da Novo Tempo. Não se esqueça, o estudo de hoje, os estudos da semana e de toda a temporada e das temporadas anteriores estão no NT Play, tá bom? Você está vendo ali? NT Play, você pode tanto baixar o aplicativo ou entrar no site também e ter todo o material que a gente tem oferecido e apresentado para você também. Que Deus te abençoe, que Ele continue conduzindo a sua vida e nós vamos orar nesse momento a Deus. E não se esqueça, semana que vem a gente se encontra, se Deus quiser, ao vivo, às 8h30 da noite. Vamos orar. Por Tua graça, Senhor Deus, nós temos a oportunidade da salvação. E que bom que o livro do Apocalipse nos mostrou isso.
não mostra um Deus que foge de nós, que nos rejeita, não mostra um Deus que nos esqueceu, não, mas um Deus que nos acolhe, que nos revela as tuas verdades, que, mais uma vez, abre o nosso coração, entra dentro dele e faz a diferença. O que nós queremos hoje é permitir que o Senhor faça morada na nossa vida, na nossa casa e na nossa história. Nos colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.